No programa de hoje, a gente vai conferir relatos de algumas pessoas que já passaram aqui pelo programa Simplicidade e que vão contar pra gente o que tem feito nas horas extra-trabalho durante a pandemia. Não sai daí, Simplicidade já está começando. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, e todos se cuidando. Afinal de contas, isso é uma atitude de autorresponsabilidade. Cuidar da gente e cuidar de quem está ao nosso redor, ainda que não estejam tão próximos assim. Não esqueça de usar máscara, lavar bem suas mãos, lançar a mão do álcool em gel e respeitar o afastamento social. A gente vai passar por um tempo e depois vamos voltar gradativamente à rotina. Eu acredito muito nisso, mas até lá a gente tem que aprender muitas coisas. E o programa de hoje fala sobre aprender. Aprender a viver um novo tempo e muitas vezes um tempo livre. Pessoas ativas, atuantes, vão passar hoje aqui pelo programa. Elas já estiveram no Simplicidade em outras oportunidades, contando um pouco mais sobre as suas vidas, sua vivência, suas experiências. Mas hoje elas falam aqui especificamente sobre o que tem feito para aproveitar esse tempo em que não estão trabalhando. A gente começa o programa de hoje com uma convidada muito especial, porque ela é lá do comecinho de Simplicidade, há 3 anos atrás. Ela foi uma das minhas primeiras entrevistadas. A gente vai ouvir agora o relato da Toia, que tem uma academia muito tradicional aqui na cidade, que completou 40 anos de história e em breve ela volta aqui para contar como tem sido essa experiência. Mas até lá, a gente ouve o relato falando sobre o que ela tem feito no tempo livre, o que ela gosta de fazer quando não está na academia. Elke, programa Simplicidade em Casa. Estamos em casa num sábado à tarde e o nosso lazer em casa, nosso hobby em casa seria isso, né? É cuidar da casa, se aquietar mais. Sempre tem o que fazer, o que limpar, cozinhar, brincar com os cachorros. A gente tem 2 cachorros e os 2 juntos agora não daria, porque um fica brincando, pulando em cima de mim, porque o meu outro cachorro tem muito ciúme da Delfa comigo. Mas é isso, eu acho que o momento é de muita reflexão, de muita gratidão. Hoje, por exemplo, a Academia Toia estaria comemorando com um almoço de confraternização os seus 40 anos, mas isso não faltará oportunidade. Eu acho que a gente tem que comemorar todos os dias, agradecer todos os dias, né? Nossa saúde, nosso bem-estar. Então, casa é aconchego, né? Casa é esse cantinho que a gente todo dia está descobrindo, mudando, mexendo. E é isso aí. Foi um prazer. Aqui é a minha Delfa, né? Delfa da mãe, né? Delfa da mamãe, né? E o Coach também é um amor, é um cachorro novo que nós estamos também descobrindo as suas folias. A gente segue então o primeiro bloco do programa de hoje, conhecendo mais um relato de uma convidada também muito especial. Ela é muito atuante, tem uma profissão muito relevante aqui na cidade, na nossa sociedade, de muita responsabilidade, e ela nem se afastou tanto assim em função da sua profissão. Mas ela conta pra gente que teve também que reformular o seu tempo, que teve que redesenhar a sua rotina. Ela que a gente já teve a oportunidade de ouvi-la falar aqui no Simplicidade, e ouvindo a entrevista dela a gente vai saber que ela é ativa, ela gosta de estar em movimento. A gente vai ouvir o relato agora da delegada regional
Vivian Selig. Ela vai contar pra gente como tem sido aproveitar esse tempo de pandemia, esse tempo atípico, diferente, que também tem nos ensinado algo. Olá, Elke, aqui delegada Vivian, delegada regional da Polícia Civil de Tubarão. Então, sobre a tua pergunta, o que eu faço nesse período de isolamento quando eu não estou aqui na delegacia de polícia trabalhando? Então, desde o momento do isolamento social e da suspensão das atividades escolares, a minha rotina ficou bastante extenuante. Na realidade, eu precisei reorganizar toda a minha rotina, pois eu tenho 2 filhos em idade escolar, então eu precisei dedicar um tempo do meu dia para poder dar as aulas que eles necessitam. Então eu fiz uma reorganização da minha rotina para que eu conseguisse dar conta de todas as demandas do meu dia a dia, trabalho, atividades escolares, a própria casa, enfim. Mas quando dá um tempinho e eu consigo, e na realidade eu coloco também como prioridade, porque penso ser algo bastante importante na nossa vida, é fazer efetivamente um exercício físico. Procuro fazê-lo sempre na parte da manhã, antes das rotinas, para que eu fique com o corpo e a mente mais leve, para poder no decorrer do dia dar conta de todas as demandas do meu trabalho, da casa, das crianças, enfim, de tudo que eu tenho atualmente como atribuição. Gosto também muito de ler, nem sempre consigo, porque para ler efetivamente tu precisas de um ambiente mais tranquilo, o que nem sempre é fácil com 2 crianças, mas quando dá também gosto de assistir um filme, assistir uma série de TV. Então é isso. Nós somos a nossa família muito caseira, então o isolamento não está sendo tão dificultoso para nós. Todavia, a reorganização do lar foi extremamente importante e a divisão de tarefas, para que a mulher também não fique sobrecarregada e sinta o peso de toda essa quarentena sozinha. É sempre bom dividi-la com o seu parceiro, com a sua parceira, enfim. Encerramos então o primeiro bloco do programa de hoje. Hoje a gente está falando sobre hobby, sobre fazer coisas extra-trabalho. A gente que tem trabalhado em casa sabe que esse tempo é de dedicação, mas temos que aproveitar também para colocar outras atividades em prática, outras experiências. E no segundo bloco a gente continua conferindo então relatos de convidados muito especiais que vão contar pra gente como tem sido viver esse tempo durante esse período de afastamento social e de redesenhar a sua rotina. Não sai daí, Simplicidade volta no segundo bloco. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos então com Simplicidade de hoje. A gente continua em formato alternativo, como você pode ver, estou gravando aqui da sala da minha casa, porque não podemos ir para as ruas para gravar as entrevistas no modelo convencional. Estou com muita saudade de gravar esse formato tradicional do programa, mas a gente tem que se cuidar e tem que cuidar dos outros também. E nesse programa eu resolvi falar sobre tempo livre, sobre atividades que não são necessariamente de trabalho, mas que têm ocupado tempo
dos nossos convidados de hoje. E a gente vai saber então o que o Mário Abel, que é um convidado aqui do programa Simplicidade, já deu entrevista aqui no programa e contou pra gente assim, já sinalizou o que ele gosta de fazer nas horas vagas, mas especialmente durante esse período de afastamento social, o que tem ocupado o tempo dele que não é trabalho? Vamos conferir? Oi, Elke, vamos falar contigo, tudo bem aí? Então, nessa quarentena a gente trabalha bastante, né? E aí às vezes a gente não tira tempo suficiente para os nossos hobbies, nosso lazer, mas o que eu costumo fazer é sempre escutar música aqui, sabe? Eu acho que é o que me tranquiliza, me acalma. Coloco umas músicas mais antigas, década de 80 por aí, que eu curto bastante. Algumas playlists, alguns grupos, algumas trilhas que tem aí no Spotify e acabo escutando antes de fazer almoço, jantar ou até organizando as coisas aqui de casa mesmo, cuidando da casa. Eu vejo isso como um hobby principal que eu tenho feito. E às vezes eu vou um pouquinho pra TV com os filhos, assistir séries, filmes. Eu acho que seria isso, tá bom? Forte abraço para vocês todos, tudo de bom e até mais. Seguimos então no segundo bloco, conhecendo a experiência de uma outra convidada muito especial, que é a Edila Zin, que tem se destacado aí na literatura e não poderia ser diferente. Ela vai contar pra gente como tem sido passar o tempo livre durante esse período de pandemia. Confere aí com a gente e depois a gente volta. Olá, eu sou Edila Zin, um prazer imenso estar aqui no programa Simplicidade para falar desse período da quarentena que tem me trazido muito aprendizado. Primeiro aprendizado, primeira lição, foi que quando em março surgiu essa pandemia, eu quase entrei em pânico. Eu fiquei extremamente assustada e preocupada. Foi quando eu lembrei de uma técnica que eu já usei numa outra situação, de tirar o foco, né, da doença, de tirar o foco das notícias ruins, das fake news e pensar em alguma coisa que pudesse me trazer alento naquele momento. Foi onde eu me matriculei num curso de como tirar mudas. E este curso realmente me trouxe assim muita alegria, porque jardinagem é um ansiolítico na minha vida, é uma verdadeira terapia. E ali, aprendendo e usando já as técnicas do curso, eu consegui me afastar deste trauma inicial. A segunda lição, ela veio de uma seguidora do Instagram que sugeriu que eu fizesse um comentário de uma crônica da onde que tinha vindo a inspiração para aquela crônica que ela tinha gostado muito. E isso me trouxe então uma ideia de fazer 30 dias de crônicas comentadas no meu Instagram, porque eu não era muito chegada em redes sociais e percebi que agora este é o momento, né? Se nós queremos continuar trabalhando, nós temos que adotar as redes sociais, porque não existe uma outra saída. Quem não estava preparado até agora, isso veio também nos mostrar que nós precisamos nos flexibilizar, precisamos ficar aí antenado e, acima de tudo, né, caminhar par e passo com o que a tecnologia nos oferece. A terceira lição também foi dada através de uma, não lição, a terceira experiência agora me matriculei numa oficina de escrita para jovens, depois que eu lancei o meu primeiro livro infantil. Eu também queria aprender a escrever para jovens, mas nada se compara nesta pandemia ao que aconteceu verdadeiramente comigo, que foi assumir uma parte do trabalho doméstico, que é do meu marido, já que ele é o do lar, mas de fazer as refeições, fazer os almoços e estar tão presente na vida dos meus filhos. Depois de 29 anos, eu nunca imaginei de me dedicar tanto a eles e deste convívio ser tão fantástico, harmonioso e gostoso, porque eles estão trabalhando em home office e eu estou aqui podendo, com esse tempo, com essa liberdade, sem olhar para o relógio, de me dedicar e poder, através da confecção, da elaboração desses alimentos, dessas refeições, ter momentos de muita cumplicidade e momentos de uma conversa assim que tem me fortalecido muito como mãe. Então, o que era para ser ruim se tornou um presente na minha vida. Eu espero que você também
tire muitas lições deste momento que nós estamos vivendo. Até mais. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Nada mais instintivo do que querer contar com uma equipe multidisciplinar especializada em parto humanizado em uma estrutura de excelência com UTI neonatal e lactário. Um espaço preparado com todo carinho para fazer deste instante único uma linda e inesquecível experiência. Primeira maternidade conceito da região. Ninho, maternidade conceito Socimed. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, seguindo em formato alternativo, mas a gente tem buscado conteúdos diferentes, diferenciados, que possam agregar a sua experiência também. E nesse terceiro bloco, eu selecionei duas entrevistas, não uma, duas entrevistas, 2 trechinhos de entrevistas para que você possa relembrar e se inspirar também com essas experiências de vida. Eu já me despeço, fico por aqui nessa edição do programa. A gente volta semana que vem com mais conteúdo para você. Até lá! Voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje, falando sobre simplicidade com Luiz Felipe Pondé. Acertei, né? Queria te fazer uma pergunta. Bom, tu falavas no segundo bloco, finalzinho, que liberdade é fazer o que a gente gosta, é de estar com quem a gente gosta, né? O que tu gosta de fazer? O que mais te dá prazer de fazer? Fora trabalhar? Incluindo trabalhar. Não, porque trabalhar... Deve ser muito difícil. Eu como estava falando antes, a gente passa muito tempo trabalhando. Muito tempo. E eu, quando optei largar a medicina para voltar para a faculdade de ser filósofo, é porque eu tinha vontade de fazer o que eu tinha vontade, que era escrever, ler, dar aula, participar do debate público e tal. Além disso, eu gosto muito de estar na família, em convívio com a família. Eu tenho uma netinha agora de 3 anos. Eu sou muito mais motivado por essas, digamos, questões da área do afeto, do que motivado por ideias sobre as coisas. Sou um filósofo esquisito. Fazer uma dinâmica. A gente estava conversando aqui, acho que é simples fazer. Tá. Eu vou te falar uma palavra e vou pedir que tu complete com um raciocínio, assim, a respeito dessa palavra dentro desse contexto de simplicidade. Tá. Então vamos começar com tempo. Tempo e simplicidade. Eu ter tempo para fazer o que eu quero, eu não ter pressa. Eu detesto ter pressa. Então, para mim, tempo e simplicidade é eu estar no meu tempo. Dinheiro e simplicidade. Ele corre para longe de você. Muitas vezes, se você faz coisas com amor, com paixão e dedicação, o dinheiro vem junto com isso. Isso é uma verdade bastante real nas coisas. Eu não sou muito preocupado com a minha identidade. Assim, eu acho que eu devo saber mais ou menos o que eu sou. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu gosto de fazer, eu sei para onde eu gosto de ir, razoavelmente. Antes de tudo, eu sei o que eu detesto. Eu não gosto de coquetel. Nunca me coloquei a questão quem eu sou. Talvez se eu me colocar essa questão, eu vou me perder, mas Entendi. eu não me coloco essa questão. Eu tenho a sensação, ou a ilusão, mas se for ilusão é muito boa, a ilusão, de que eu sei o que eu sou e quem eu sou, porque eu sei o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu não gosto. Então isso não me dá dor de cabeça. Para a gente finalizar, um lugar, simplicidade, um lugar. Em casa. O meu canto, um lugar onde eu trabalho. Eu gosto de trabalhar em casa, eu fico muito tempo em casa. São Paulo, eu adoro São Paulo. Eu acho que eu fui me aperfeiçoando no decorrer da minha vida, porque
quando eu era mais novo, né, digamos, quando eu era criança, eu era uma criança extremamente tímida. Eu lembro que um dia chegou um tio e uma tia na casa dos meus pais e eu fiquei com tanta vergonha que eu me escondi deles. Isso que eram tio e tia, né? Imagina, então, se eu chegasse naquela época numa situação diferente... Imagina se não fosse da família. Se não fosse da família. Então eu acho que essa questão de trabalhar a introspecção, de trabalhar a timidez, de eu conseguir conversar com mais facilidade, digamos, né, com públicos tão diferenciados hoje, é uma característica que eu fui desenvolvendo na minha trajetória. E aí eu tenho que ser coerente de dizer que boa parte desse desenvolvimento se deve ao trabalho, ao tempo que eu convivi no seminário e ao tempo que eu trabalhei com os grupos de jovens e depois, evidentemente, sendo professor, né? Eu comecei a dar aula com 18 anos, né? Então, como a profissão docente, isso é uma idade relativamente nova, né? Mas eu diria que essas experiências de seminário, de pastoral, de grupo de jovens e de professor contribuíram com esse desenvolvimento. Eu saí de São Martinho, vir estudar em Tubarão, aqui no Seminário Nossa Senhora de Fátima, no bairro São João. E aí, como seminarista, eu estudei no Colégio Deon, em 1985, e depois, em 86 e 87, no Colégio Galote. Em seguida, a Faculdade de Filosofia e, posteriormente, após a conclusão do curso de Filosofia, eu fui estudar Teologia em Florianópolis. E aí, em Florianópolis, eu comecei a dar aula na Unisul e assim fiz o caminho inverso. Fui de Tubarão para Florianópolis, de Florianópolis agora, voltei para Tubarão. Eu tenho uma coleção de corujas em casa, tenho mais de 100 corujas. E um bom presente para te dar, então, professor, é uma corujinha, né? Diferente. É um bom presente. Mas por que a coruja, né? Todo mundo fala que ela é símbolo da sabedoria, da inteligência, é o símbolo da filosofia, mas para mim ela é mais do que isso. Por que a coruja inspira sabedoria? Porque ela consegue virar o pescoço para todos os lados. Ela praticamente consegue fazer... Visão do todo. Ela praticamente consegue fazer 360 graus. E isso é uma qualidade de um gestor. Um gestor nunca deve tomar a decisão de maneira abrupta, sem analisar os diversos ângulos da decisão, inclusive a sua origem e seus impactos. Então, procuro sempre, embora de maneira célere, um gestor também não pode ficar eternamente postergando, né? Então, de maneira célere, mas nós temos que ter uma visão mais abrangente das coisas para decidirmos.